Nosso assunto agora é política, né? Vamos começar nossa entrevista com o senador de Sergipe, pelo PPS, aqui de Sergipe, o Alessandro Vieira, delegado. Obrigado, senador, por sua presença aqui no Balanço Geral na TV Atalaia. Opa, estou aqui com o celular porque são muitas perguntas que chegaram para fazer com o senhor. Primeiro, vamos fazer um apanhado desses dias lá no Senado, né? O senhor já imaginava tudo isso que iria enfrentar? Como é para um senador no primeiro momento, lá está no Senado Federal, representando um estado pequeno como Sergipe? Nós completamos agora, Ricardo, 30 dias de mandato. Eu me preparei para fazer isso, então a gente não teve grandes surpresas. Você tem um ambiente onde existe possibilidade de avanços, tem muita gente boa. Existe um pequeno grupo que está encastelado há muitos anos e a gente fez um trabalho antecedente à própria posse, de reuniões prévias com outros parlamentares, com outros senadores. Isso teve um resultado que foi a eleição do Senado, que afastou o grupo de Renan Calheiros depois de mais de 3 décadas de domínio. Isso foi um resultado muito importante para o Brasil, para a democracia brasileira. E estamos avançando em termos de projetos, relatoria de projetos e articulação em nome de Sergipe. É o único lugar do mundo onde Sergipe tem o mesmo tamanho de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é o Senado da República. São 3 senadores para cada lado e a gente tem condição de igualar o jogo lá. O senhor acredita que houve uma renovação na política nessa última eleição, ou o senhor acredita que ainda está muito desafiador? A renovação aconteceu, no Senado ela foi muito expressiva, nós tivemos, se não me engano, 41, 42 novos senadores, destes 10, como eu, não tinham nenhuma experiência parlamentar, isso é muito positivo. Mas agora a gente está em uma outra etapa da história, a gente tem que comprovar que essa renovação valeu a pena, que ela vai gerar bons resultados, fazendo coisas diferentes, de uma forma diferente, e é o que a gente já está apresentando nesses 30 dias. Pois é, e uma das coisas que o pessoal começou a perguntar aqui, justamente, são qual a sua posição lá no Senado. Por exemplo, com relação à reforma da Previdência. O senhor vai votar nesse projeto apresentado pelo governo federal? Qual a sua posição? A reforma da Previdência é necessária, mas não exatamente nos moldes que está sendo proposta. Ela certamente vai ser muito alterada na Câmara. Existe uma série infindável de emendas que serão apresentadas. Existem erros claros, como, por exemplo, você tratar de uma forma extremamente dura e desnecessariamente dura o trabalhador rural. Você fazer a redução do valor do BPC, do benefício de prestação continuada, caindo de um salário mínimo para R$400. O tratamento sem transição adequada para os professores, é muito duro, eles passam agora para a aposentadoria de 60 anos. Essas questões todas vão ser tratadas, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas o Senado vai estar inovando. Um pedido do grupo de senadores mais novos já vai ser montado na comissão especial que vai acompanhar o trabalho da Câmara. Ele vai tentar antecipar esse debate, trazer essa discussão logo para o Senado, para tentar apresentar um resultado mais rápido e de maior qualidade. Então o senhor acredita que não vai haver mais discussão, mas a reforma é necessária, precisa passar? Sim, precisamos de uma reforma diferente do que está proposto, mas precisamos sim de uma reforma. Hoje o sistema não se sustenta. Outro assunto que o senhor também discutiu bastante nesse início do ano foi com relação à FAFEM, Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, aqui de Sergipe e da Bahia. A Petrobras disse que foi feita uma comissão a partir de agora para discutir. Como o senhor tem acompanhado esse processo? Sim, a gente teve uma reunião há aproximadamente 15 dias com o vice-presidente, general Mourão, acompanhando o governador do estado, Belivaldo Chagas, o deputado federal Laércio Oliveira. Ele entendeu o contexto, que é estratégico para Sergipe e Bahia, mas também para o Brasil, uma vez que o Brasil vai passar a ser 100% dependente da importação de fertilizantes nitrogenados, além de outros insumos específicos que são produzidos apenas pela FAFEM Bahia e Sergipe. Ele ficou sensível e ficou de trazer um retorno efetivo, concreto, para que a gente possa ter a paralisação do processo de hibernação. Porque o planejamento da Petrobras é hibernação e posterior venda, sendo que essa venda fica muito menos provável se você hibernar a fábrica. É mais ou menos como você parar ou abandonar um imóvel, um carro, e depois de um ano tentar vender. O valor vai cair muito e a dificuldade para a venda vai ser maior. Então a expectativa nesses próximos dias é ter uma resposta efetiva do governo federal. As duas bancadas, de Sergipe e de Bahia, precisam mostrar união e força. Nesse momento ainda falta união. A última informação que nós tivemos da Petrobras é que eles iriam arrendar a FAFEM nos próximos dias, que tenha sido feita uma comissão com relação a isso. Imagino que o senhor vai trazer depois novas informações para a gente. O assunto que muita gente está perguntando, eu vou logo a esse assunto, porque ele não para aqui de falar. Eu sou Nelson Gomes de Oliveira, foi um dos que fizeram essa pergunta, votei no senador Alessandro Vieira, tive conhecimento que ele nomeou para o seu gabinete pessoas do grupo que não foram eleitas, foram candidatos de outros estados. Nomeação com apadrinhamento, fica difícil acreditar nos políticos. Que forma o senhor
Isso aconteceu realmente? Não. Foi fake news? Essas pessoas estão no seu gabinete? Existe uma articulação hoje muito clara, por duas vias diferentes. A primeira delas, uma represália por conta da CPI do Judiciário, que a gente apresentou e vai reapresentar essa semana. Isso gerou uma repercussão muito grande em Brasília. E aqui no Estado você tem, infelizmente, aquelas figuras que a gente está descrevendo como viúvas de maus políticos que não conseguiram se eleger ou se reeleger. E ficam inventando histórias, inventando, distorcendo fatos. Nós fizemos um processo seletivo. Nosso gabinete é o mais barato entre os senadores, ele custa mais ou menos a metade do que custa o gabinete da Dona Maria e aproximadamente R$100 mil a menos do que custa mensalmente o gabinete de Rogério Carvalho. São 20 assessores, é a menor quantidade de assessores. Nós temos 14 pessoas contratadas via processo seletivo e 6 pessoas por indicação minha. Essas pessoas que estão sendo referidas como contratadas por indicação ou coisa parecida, passaram pelo processo seletivo. São profissionais com experiência elevada, formação no exterior, altíssima qualificação, passaram pela seleção, foram 5 fases. Foram candidatos de outros estados? Foram candidatos de outros estados. A gente teve mais de 16 mil inscritos no processo seletivo. Essas pessoas participaram da seleção? Participaram da seleção, sem nenhum tipo de diferenciação ou facilitação do trabalho. É muito fácil de verificar isso. Todo o processo é transparente e limpo. Então a gente está tendo esse problema, essa má divulgação. A gente teve uma situação pontual de um profissional daqui de Sergipe que se inscreveu, um profissional de imprensa que se inscreveu, não foi aprovado no processo seletivo, infelizmente ele fez de 100 pontos possíveis apenas 36, e a partir daí, dessa revolta dele, desse incômodo dele, ele passou a fazer uma divulgação maciça dessa fake news. Isso encontrou abrigo, naturalmente, nos adversários derrotados. É um processo que gerou marcas aqui em Sergipe. Pela primeira vez surge um candidato, gasta R$70 mil e consegue a votação que a gente conseguiu. E gera uma esperança das pessoas de renovação, de que mais pessoas com esse mesmo perfil possam se aproximar da política e assumir os cargos. E essa turma não quer largar o osso. Eles querem permanecer eternamente, eles, seus parentes, seus apadrinhados. No nosso caso, a tranquilidade é total. A gente tem absoluta certeza e transparência do processo que fizemos. Senador, agora, como foi feita essa seleção, né? Porque foi bem divulgada, as pessoas acharam até uma forma inovadora de levar servidores, comissionados lá para o Senado. Mas como foi? Quem participou desta seleção? O senhor participou da seleção? Sim, nós tínhamos uma empresa contratada, o Legisla, uma organização suprapartidária que faz esse tipo de seleção, atuou nesta legislatura para 10 parlamentares diferentes de 8 estados, vários partidos, e o que eles fazem são basicamente 5 etapas de entrevistas, verificação de currículo, um vídeo de apresentação, e na última etapa apenas é que eles têm um contato com o parlamentar, no caso específico comigo ou com os 2 deputados federais que dividem comigo um gabinete compartilhado, Tabata Amaral de São Paulo e Felipe Rigoni do Espírito Santo. O contato que eu tinha com essas pessoas acontecia só nessa última etapa. Então não tinha nenhum contato prévio, nenhuma verificação prévia, seleção, indicação, coisa que o valha. É um processo tranquilo, transparente e a instituição está à disposição de qualquer um que queira conhecer. E, aliás, todos os inscritos receberam um e-mail com feedback explicando esse passo a passo. Essas 4 pessoas que foram candidatos em outros estados são do seu partido? Não. Na primeira notícia que saiu, fazia referência a Felipe Oriá, que é de Pernambuco, Alessandra Monteiro de São Paulo, Camila Godinho, que é aqui da Bahia, e José Frederico, que é o chefe de gabinete institucional e que é do estado de Goiás. Sim, mas participa na rede do PPS? Não, eles são colegas do movimento. Foi pedido pelo movimento Renovar? Não existe absolutamente nada parecido. Eu tive, graças a Deus, dezenas de pessoas que fazem parte do Renova, do Agora, do Acredito, da RAPS, que se inscreveram no processo seletivo, porque acreditam no projeto. Todos esses profissionais que essas pessoas referiram, indevidamente, maldosamente, são profissionais que na iniciativa privada ganhavam mais, pela qualificação. 2 deles têm mestrado em políticas públicas em Harvard. Outro tem experiência em 52 países, o caso da Camila, que aceitou vir aqui para Sergipe fazer projetos de desenvolvimento regional aqui em Sergipe. A Camila já está na equipe, é uma pessoa que tem experiência em 20 estados da Federação Brasileira, em 52 países diferentes, com projetos de redução de desigualdade. Esse é o tipo de gente que a gente quer trazer para o time. Sem nenhum tipo de indicação de ninguém, sem nenhum tipo de apadrinhamento de ninguém. E é facílimo de constatar. Senador, muita gente perguntando aqui, o senhor vai ser candidato a prefeito ou a governador? Mas responda já. Antes eu vou chamar Jaqueline Cruz e o recado da Maratá. 12h44, a gente está aqui na nossa entrevista com o senador Alessandro Vieira. A última pergunta que eu fiz para ele aqui foi sobre se ele vai ser candidato nas próximas eleições, se ele tem interesse em se candidatar a prefeito de Aracaju, de alguma cidade aqui do estado, ou se ele está se preparando para se candidatar ao governo do estado em 2022. Mas fica aí, vem comigo. Daqui a pouco ele vai responder. Eu volto aqui à nossa entrevista com o senador Alessandro Vieira. Senador, o senhor era da rede e passou por PPS. Isso. Por que essa mudança?
A rede não atingiu a chamada cláusula de barreira. Isso gera uma série de consequências de redução de tempo de TV, inviabilização do tempo de TV, redução do fundo partidário, não acesso ao fundo partidário. E a gente entende que isso vai dificultar muito um processo de renovação que a gente quer ver acontecer em Sergipe. A gente quer que a renovação chegue em Sergipe em todos os municípios, que a gente possa, de alguma forma, apoiar, instruir, qualificar candidatos em todas as cidades. Mas o PPS tem políticos muito antigos aqui no nosso estado, para até, não sei, vai ter mudança nesse quadro Sim. de políticos aqui? Eles vão sair do PPS? Alguns deles já anunciaram essa saída. A gente não vai colocar ninguém para fora, nem vai convidar ninguém a sair, mas existe uma linha nova de trabalho, que foi definida junto com a direção nacional do PPS. O PPS, esse final de mês, tem um Congresso Nacional Extraordinário, vai mudar de nome, vai mudar seu manifesto, vai adotar uma postura mais de centro, onde a gente vai conseguir de forma mais correta, mais contemporânea, atender os interesses do cidadão. E a gente vai fazer isso aqui em Sergipe de uma forma muito ativa. Próximas eleições, muita gente perguntando aqui, não, essas informações, essas ações que o senador Alessandro Vieira tem feito, é porque ele está pretendendo cargos aqui no estado. O senhor tem pretensão ou formar um grupo que concorra contra a Prefeitura de Aracaju, para a Prefeitura de Aracaju, ou então o senhor mesmo, em 2022, no governo do estado? Eu não sou candidato a prefeito de forma nenhuma. Claro que nós vamos apoiar um bom candidato que possa oferecer para Aracaju e para os outros municípios uma alternativa de administração, porque as administrações que a gente tem sofrido em sequência estão levando a um caos. Você tem problemas financeiros, problemas de deslocamento, mobilidade urbana, vários problemas acumulados e eu preciso tratar disso, encontrando nomes de gente nova e qualificada para trabalhar. Com relação ao governo do estado, é muito cedo para você falar, não é um objetivo. Eu gostaria de poder acabar os 8 anos de mandato. Senador, não sou candidato à reeleição no Senado, é um compromisso anterior à própria eleição, eu sou contrário à reeleição, mas eu não posso antecipar agora porque eu não sei em que condições Sergipe vai estar daqui a 4 anos. O caminho hoje é péssimo. A avaliação que o senhor faz do governo hoje? É péssimo, é um governo péssimo, é um governo desfocado, é um governo que não consegue apresentar solução concreta para nenhum dos problemas que nós temos, está imobilizado e aguardando um socorro do governo federal, mas sem se articular com o governo federal para que isso aconteça. A gente vem com muita preocupação, mas nosso projeto passa por cuidar bem dos 8 anos no Senado e passa por qualificar e motivar cada vez mais pessoas independentes a participar desse processo. Mas existe a possibilidade de o senhor sim ser um possível candidato, se for necessário, em 2022, ao governo do estado? Sim, se for necessário, eu não vou abandonar Sergipe nem os sergipanos. Eu recebi uma confiança de 474 mil pessoas, é muita gente. Eu vejo e tenho qualidade para conseguir compreender o tamanho da dificuldade que nós temos hoje em Sergipe. É preciso acompanhar, a gente vai estar aqui de braços abertos para ajudar o governo Belivaldo a tentar sair desse atoleiro, mas ele precisa se ajudar também. Ele precisa qualificar a equipe dele, ele precisa reduzir o número de comissionados, trazer um governo mais técnico. Ele precisa se aproximar do governo federal, não para ficar subserviente, mas para poder apresentar projetos e buscar recursos e, a partir daí, melhorar a vida de todos nós sergipanos, porque é aqui que a gente mora, é aqui que as nossas famílias se criam. Agora, se chegar daqui a 4 anos e você não conseguiu produzir um nome novo, você não conseguiu ter alternativa, eu posso colocar assim meu nome à disposição, porque eu não posso abandonar Sergipe. Muita gente perguntando, na sua área, por exemplo, policial, o pessoal perguntando sobre a carreira única do policial, qual a sua informação. Outros perguntando aqui, a segurança pública passa por diversos aspectos, um deles referente à atividade policial. Melhorar a qualidade dos policiais é um ponto de trabalho do senhor como delegado, é o Marcos Rocha, e outros perguntando sobre a carreira única do policial. A carreira única hoje é inconstitucional, porque você tem a previsão específica para o acesso em cada cargo e você não pode fraudar o princípio do concurso público. Você tem que rediscutir a segurança como um todo. O ministro Sérgio Moro apresentou, o ministro da Justiça e Segurança Pública apresentou um projeto, um pacote de leis, mas ele ficou muito longe de ser um projeto de segurança. Ele apresentou um pacote que, na verdade, ataca apenas pontos da repressão qualificada. A maior parte deles, bons pontos. A gente precisa tratar de prevenção, a gente precisa tratar do sistema prisional e nada disso foi contemplado ainda pelo governo federal. É muito urgente. Eu acho que é mais importante você estruturar todo o sistema, fazê-lo funcionar, do que pensar em grandes renovações, em grandes mudanças. Mas isso tudo vai ser objeto de debate lá no Congresso Nacional. Alessandro Vieira, senador pelo PPS, senador de Sergipe. O senhor vai reabrir, então, esta semana, a CPI da toga? Isso, nós vamos retomar o processo de coleta de assinaturas. Ele vem recebendo colaborações do Brasil inteiro. O apoio dentro do próprio Senado cresceu, depois do processo de interferência que a gente sofreu lá de ministros, pressionando, ligando, cobrando senadores e senadoras. A gente tem uma expectativa muito positiva de que a gente possa abrir essa caixa preta. Não se trata de penalizar ou criminalizar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é essencial na democracia. Só que você tem que ter transparência e fiscalização para todos, porque ninguém está acima da lei. É preciso que isso chegue também aos nossos ministros.
Muito bem, nós conversamos aqui com o senador Alessandro Vieira. Senador, muito obrigado, bom trabalho. Nós, claro, vamos continuar acompanhando o seu trabalho e cobrando também, com certeza, com mais efetividade para o povo sergipano. Se me permite, Ricardo, lançamos hoje o aplicativo Nosso Mandato. A partir de hoje você pode acompanhar 24 horas toda a nossa atuação, agenda, reuniões, projetos, pareceres, está tudo lá. Nosso Mandato disponível nas lojas online. Muito bem.